bom dia meninas, tudo bem? Então, eu vim para fazer o videozinho do porta-máscaras. Ó, vocês vão utilizar um tecido nesse tamanho aqui, 21 por 30 centímetros, para o bastidor 13 por 18. No primeiro bordadinho que vocês forem fazer, ó, tá aqui o bastidor. No primeiro bordadinho que vocês forem fazer, vocês escrevem, né? Separam lá, eu até fiz uma dobrinha aqui para vocês verem. Ó, vocês separam lá, máscaras limpas, da parte pra cima aqui, e ó, centraliza aqui embaixo, máscaras sujas. Esse é o primeiro bordadinho. O segundo bordadinho, também no mesmo tamanho de bastidor e no mesmo tamanho de tecido, vocês vão escolher um desenho bem bonito e o nome, né? Centralizado também. Depois disso centralizado, a gente vai para as outras partes, mas primeiro eu vou mostrar o que mais que vocês vão usar para fazer o porta-máscara. Aqui, vocês vão precisar de tecidinhos, 2 de tamanhos iguais, na mesma cor do primeiro tecido, que é para fazer o acabamento das máscaras sujas e das limpas, ó. E vocês também vão precisar de um tecido com o mesmo tamanho aqui, ó, do desenho. Não cortem muito certinho no tamanho, porque vocês vão precisar fazer o arremate aqui, as costurinhas. Então, deixem uns 2 centímetros, 1 centímetro a mais. Outra coisa que vocês vão precisar também, eu separei aqui nos sulfites para não ficar furando o meu plástico e para não cortar tecido que agora eu não vou usar, porque a encomenda que eu tenho eu ainda tô montando ainda e eu não sei que tecido que eu vou usar, por isso que eu não cortei no tecido. Vocês vão estar usando esse plastiquinho aqui transparente, ó. Me perguntaram ontem que tipo de plástico que é esse. É quase igual aqueles plásticos de mesa. Pelo que eu soube, ele tem de três espessuras, ó. Ele tem um bem fininho, tem aquele de mesa que é o mais grosso e tem esse daqui. Vocês vão usar 3 pedaços, que aqui no vídeo eu vou representar pela folha branca, pela verde e pela outra folha branca. Claro, depois que vocês tiverem o bordado tudo certinho, daí que vocês vão pegar e vão cortar o plástico de acordo com o que vocês vão precisar. Ó, eu usei naquele o passa-fita, que eu também vou estar mostrando como que eu coloquei. O passa-fita, mas também pode ser usado essas barrinhas, ó. Esse passa-Maria aqui. Eu usei 2 zíperes, mas eu compro o zíper por metro, porque sai mais em conta. Então, ó, os 2 zíperes, os 2 cursores. E eu usei o viés, eu usei viés de tecido. Eu tenho esse aparelhinho aqui, ó, que ele é um aparelhinho de viés de tecido. Você corta ele, algumas de vocês provavelmente já têm. Você corta ele. Esse meu aqui, ó, ele é de cortar 3,5 centímetros, 3 centímetros e meio. Então, esse meu tecido aqui, ele tem que ter 3 centímetros e meio, para quando eu for colocar na máquina, eu colocar e ele fazer essas dobras de viés aqui, ó. Ele faz essa dobra e já vai costurando no que eu quero fazer acabamento. Mas quem não tem essa maquininha, pode fazer cortando o tecidinho na régua mesmo e dobrando certinho e passando. Ou também tem essa opção de estar usando o viés que já vem pronto, ó. É só colocar e passar a costurinha. É bem tranquilo. Meninas, então aqui, ó, tá o plastiquinho, né? Que eu vou representar por essas folhas de sulfite aqui. Essas 3 folhas de sulfite. Eu não vou, uma dica que eu dou pra vocês, não fiquem furando o plástico. Testem primeiro o tamanho do que vocês vão fazer num tecidinho. Alfinetem, façam as marcações primeiro, né? Num tecido pra vocês não perderem o plástico. Eu perdi plástico, então uma dica pra vocês, não vão perder plástico, viu? Aqui, ó. Eu alfinetei o bordado, certo? E eu alfinetei aqui, ó, o zíper. É desse jeitinho que vocês vão fazer. Num pedaço de plástico. Agora, aqui é o pedaço que vai as máscaras sujas. E esse é o pedaço que vai no meio. Eu não gosto de deixar as costuras muito à mostra. Então, o que eu fiz no meu? Eu peguei
essa parte aqui do Máscaras Limpas, bordadinho, com o escrito pra cima. Coloquei um tecidinho da mesma estampa. Fui lá na máquina, ó, fiz aqui, né, um pezinho de máquina. Fiz uma costurinha reta e fiz uma costurinha reta aqui. Virei ao avesso. Virando no avesso, ele ficou assim, ó. Ele ficou assim, o desenho, né, o escrito aqui do Máscaras Limpas e o forrinho por trás. Isso aqui, no meu caso, costuradinho, certo? Para quem abrisse a bolsa, não visse o fundo do bordado. Eu fiz isso com essa parte, eu fiz isso com essa parte, também um pezinho de máquina. Ó, até cortei a limpezinha aqui, para vocês verem, ó. 2 pedacinhos do mesmo tamanho, um vai por dentro e outro vai por fora. Aqui também, um vai por dentro e o outro vai por fora, porque eu não queria... Ah, baguncei tudo aqui. Porque eu não queria que quem olhasse de um lado tivesse um tipo de acabamento mal acabado, né, no caso. Então, daí eu fiz isso daqui e prendi. Eu vou prender agora aqui para vocês entenderem como que fica a outra parte. Meninas, ó, aqui tá montadinho já. Ó, a passa-fita tá aqui embaixo. Aqui, como vocês podem ver, tá costuradinho no zíper, né? E em cima também. Aqui pro acabamento, eu não me preocupei muito em colocar mais um detalhezinho aqui, porque lembram aquela hora que eu falei para vocês colocarem um tecidinho por trás e fazerem uma costurinha para não ficar parecendo verso? Então, aqui, ó, no tecidinho, no caso, ele já teria dobradinho aqui, ó. Ele já estaria com um acabamentinho aqui. Então, aqui em cima não precisa. Aqui embaixo também ele já tem a dobrinha, certo? Então, eu vou colocar para deixar bonitinho, mas se eu não quisesse, não teria necessidade de colocar o passa-fita. Ó, na parte do fundo também, na parte das sujas, vocês percebem que eu coloquei aqui, ó, o passa-fita para esconder um dos lados do zíper, o que não precisou fazer nem em cima nem embaixo, porque o próprio tecidinho tá escondendo. E aqui embaixo, como eu tenho a dobrinha, o tecido tá duplo, né? Eu tenho a dobrinha, porque eu costurei lá na máquina, com um pezinho de máquina, depois eu desvirei a peça, ele tá aparecendo bordado aqui, mas aqui atrás ele não tá aparecendo bordado, porque eu fiz ele duplo. Então, ele já tem o acabamentinho perfeito aqui. O que que vocês fazem agora? Ó, mais um detalhe muito importante, que eu cuidei assim no máximo para dar certo e foi aquele resultado que vocês viram. Aqui, ó, tenta centralizar isso daqui. Ó, o tecidinho bordado e o passa-fita. Olha aqui, o tecidinho dobrado, ó, o passa-fita e o zíper. Estão vendo lá que ele encaixa certinho no zíper que tá lá atrás? Ó, tenta deixar o mais perfeitinho possível. Porque o acabamento ele valoriza a peça, mas ele também pode acabar com a peça. Então, é isso que eu sempre tenho em mente, eu falo, né, para as clientes também, e no curso de costura prof sempre falava, e foi uma dica que eu tô levando agora para tudo que eu vou costurar. Eu preciso de um acabamento perfeito. Eu tô tentando um acabamento perfeito. Então, aqui, voltando na montagem aqui, máscaras sujas com o escrito para baixo. Ah, o zíper, aqui é o detalhe do zíper, deixa eu voltar aqui. O zíper, ele já tá preso. Antes de eu costurar, de eu terminar de costurar aqui, eu já passo o cursor. Eu não coloquei o cursor agora por ser no papel, mas no caso aqui já deveria estar com o cursor para facilitar. Então, aqui, costuradinho, pronta a parte das sujas, pronto a parte das limpas. O que que eu vou fazer? Eu vou virar essa. Vou colocar essa terceira camada aqui, que vai ser a divisão entre uma máscara e outra, entre as limpas e as sujas. Vou arrumar certinho aqui. Daí, eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar em cima. E vou alfinetar de novo, bem na pontinha onde vai ficar escondido, você pode alfinetar, porque agora você não tá com papel, não tá com TNT, né? Já treinou bastante no TNT e no papel, ou num tecidinho aí mais em conta.
Então, agora você vai começar a espetar ele aqui nas beirinhas, bem na beirinha, porque é onde você vai esconder com o viés e não vai ter problema se tiver buraquinho. Ó, bem na beirinha você coloca ali, ajeita, vê se tá certinho, se o zíper vai ficar escondido atrás do acabamento. Ó, se ele vai ficar escondidinho atrás do acabamento, como que vai ficar? Se vai bater aqui, ó, zíper com zíper de trás e da frente. Se vai fechar aqui, ó, a altura do teu bordado com a altura do teu acabamento da frente, tem que ficar perfeitinho, tem que ficar em cima, ó. Porque daí quando a pessoa for ver, essa parte aqui é toda transparente. Aqui é tudo transparente e essa parte de trás aqui, onde a gente tá vendo branco, onde a gente tá vendo esse branco aqui, é a parte transparente aonde a pessoa tá vendo, ó, nessa parte a pessoa tá vendo plástico transparente e aqui o outro plástico transparente e o fundo do seu bordado. Então, se você não colocou um tecido para tampar o fundo do bordado, a pessoa vai ver o seu bordado. E isso, nessa peça, se você quer um acabamento perfeito, a pessoa não pode ver o fundo do seu bordado, certo? Vamos para o acabamento agora, o acabamento do viés. Depois de tudo presinho, né? Você vai alfinetar as pontinhas, bem na pontinha, como eu falei, você vai alfinetar. Depois de todas as partes prontas aqui, ó, a frente, o verso, tá tudo costuradinho. Tudo prontinho aqui, você vai vir com o viés e vai colocar o viés aqui, ó. Pra quem tem a maquininha do viés, ó que belezinha. Você tem a tua tirinha do tecido, você vai colocar a maquininha na máquina e quando você for passar a tua peça na máquina, isso aqui é presinho, não sei se para quem tem a maquininha tá entendendo o que eu tô falando, mas para quem não tem, quando eu estiver usando a maquininha de viés na minha máquina, eu mando um videozinho para vocês verem, só me peçam no PV daí. Aqui, ó, essa parte aqui tá preso na máquina, quando vocês forem passar o tecido, ele já vai segurando o viés e vai fazendo o acabamento da sua peça. Eu coloquei em cima uma alcinha e eu fiz do próprio tecido. Eu cortei uns 6 centímetros mais ou menos e fiz como se fosse um viés um pouquinho mais grosso. E daí eu prendi a alcinha desse lado aqui, na hora que eu tô prendendo o viés eu prendi e eu virei e eu rebati aqui para ela ficar mais firminha, certo? Depois do viés pronto, e de tudo prontinho, de tudo lindinho, aí vocês têm a bolsinha finalizada. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, ficou meio comprido, mas eu espero que vocês consigam entender, tenham conseguido entender o que eu quis falar. Aqui, ó, antes do viés, né, detalhe que vocês percebem que tem que fazer isso, ó, tem que cortar essa partinha aqui. Vocês deixam para tirar as rebarbinhas, depois que tiver tudo prontinho, montadinho, daí vocês vão com a tesoura, vão refilando e tirando as bordinhas aqui para quando for passar o viés, ele der o acabamento perfeito. Daí vai ficar com o acabamento perfeitinho. Aqui vocês vão ter um zíper. Naquele vídeo que eu mandei, eu já entreguei a bolsinha, mas naquele vídeo que eu mandei, vocês percebem que tem um bolso aqui, independente, né? Um bolso sozinho aqui. E quando vocês abrem o zíper, tem outro bolso sozinho. O que protege as máscaras de não entrar em contato umas com as outras é o plastiquinho do meio, ó. Beleza?